Falou a questão comportamental, tema polêmico que eu acho que é interessante. E a chupeta? Ixi. Chupeta, Lá usa, vem. não Lá vem usa? o otorrino coçando o É, ouvido. eu tô rindo já, né, você vê que eu fiz a pergunta pra cá, já olhando pra cá, assim, né. Tá com medo de responder aqui, ó, o olhar fuzilante, né. Bom, eu sou filha e irmã de psicólogos, né, então eu tenho muito essa questão de tentar respeitar as necessidades da criança e entender que é um mini ser humaninho ali, né. Então, a chupeta ela vem não por acaso em inglês o nome da chupeta é pacifier, né. Então ela vem pra você, acalmar a criança. Então, na medida em que a gente tem a sucção como uma forma da criança se acalmar, se organizar e entender tudo aquilo que está acontecendo, não vejo problema nenhum da chupeta, do fundo do meu coração, assim, eu entendo que é um tema polêmico, mas eu acho que a gente tem que saber usar. Então, inclusive nas crises de cólica, a gente tem na sucção não nutritiva um recurso extremamente válido para tentar amenizar a dor da criança. Agora, o que não é adequado é a gente usar a chupeta como muleta para tudo. Então, é aquela criança que chorou um pouquinho porque você colocou na cadeirinha do carro, tum, chupeta. Ou a criança que fez qualquer manifestação de desconforto, tum, chupeta. E aí fica igual a Meg Simpson, que fica lá, com a chupeta o tempo inteiro na boca. Isso sim repercute de uma forma muito ruim, porque altera a arcada dentária, a musculatura orofacial. E aí eu tenho até medo da opinião do otorrino sobre o tema, Mas eu mas acho que você falou de um uso racional, né. um uso racional, Mas acho que vira ponderado. uma droga viciante para os pais, né, porque começou a chorar, ele aprendeu, assim como a criança aprende, os pais aprendem que, né, quando começa Funciona. a chorar, coloca a chupeta que para, é uma coisa imediata, "Ó, vai É. lá, né, não é mais comigo agora", né. Mas inclusive tem alguns estudos nos Estados Unidos que verificaram que o uso da chupeta para criança dormir, diminui o risco de morte súbita. Porque o neném que fica lá chupetando a chupeta, é como se ele mantivesse ali o limiar dele um pouco mais alto. Então, tem essa correlação. Então, assim, dá a chupeta para dormir. Aí tem pai que fala isso, né? Mas aí a criança perde a chupeta no meio da noite, ela chora, então não vou dar. Não existe essa necessidade de, assim, não é para forçar a barra e todo mundo oferecer chupeta lá desde a maternidade, né? Até porque tem a história da confusão de bico mais pra frente, né? A gente O que é confusão de bico? é a Explica criança pra gente. que ela suga a chupeta e depois para sugar a chupeta e sugar o peito da mãe são mecanismos, são funções diferentes. Então, se ela tá muito focada em como sugar a chupeta, a hora que ela vai para o seio materno, ela se confunde e suga tudo errado. Então, a amamentação acaba sendo prejudicada. Mas, até mesmo como um bico complementar, a gente tem, eu particularmente, né, não vejo problema em autorizar o uso da chupeta, contanto que seja um uso racional, parcimonioso, mas tem dia e hora para acabar, né? Tem o dia que você vai entregar a chupeta pro Papai Noel. Então, até os 3 anos de idade, a gente procura tirar todos os bicos. Não só a chupeta, as mamadeiras e etc. Eu acho perfeito, irretocável, assim. Tem algumas questões relacionadas ao bico que me incomodam muito, a chupeta, principalmente na criança mais velha, né? Ah, sim. Não é incomum chegar no consultório uma criança de 7, 8 anos de É idade, 12, até mais 12 velha, 12, anos, 10, exato. 12 anos de idade, com uma chupeta na boca. E a mãe fala, ai, doutor, mas sem a chupeta ele... Não, peraí, tem um limite. Né? Que é Sim. como você Existe uma comentou. questão comportamental em cima Também. daquilo, né. E um ponto importante, nessa questão das alterações do desenvolvimento craniofacial na criança, né, da arcada dentária e tudo mais, O palato. parece muito dependente do tempo e do tipo de chupeta que é utilizado também. Hoje em dia tem uns modelos mais ergonômicos que propõem uma Ortodôntica. menor ortodôntica, aprovado pela Academia Americana de Ortodontia. Né? Então, assim, tem alguns dispositivos que teoricamente teriam um menor impacto, né? Mas tudo isso é difícil de ponderar porque você precisa acompanhar durante muito tempo, você teria que ter uma quantidade grande de crianças. Do ponto de vista até de desenvolvimento de um projeto de pesquisa, um desenho de estudo para você conseguir acompanhar isso de modo muito rebuscado, é complicado. Mas essa é a maior dificuldade da Mas, pediatria. É igual medicamento na pediatria, né? O que pode, o que não pode, né? Ninguém testou efetivamente para poder te dizer se pode ou não. Você autorizaria colocar o teu filho para teste, né? é, Então eu brinco assim, às vezes as mães, outra dúvida frequente dessas que você me perguntou, muitas vezes as mães começam, depois que a criança dá um pouquinho mais de folga para a mãe, que sistematizou a rotina, a mãe conseguiu se organizar um pouco melhor, tirar um tempinho para ela, começam as perguntas assim, doutora, eu posso pintar o cabelo amamentando?
né? Enquanto estou amamentando, posso pintar o cabelo? Algumas outras dúvidas são fáceis, né? Então, em termos, posso tomar tal remédio? Aí você consegue dar uma olhadinha, saber o que vai em bula. Ou a gente extrapola. Eu faço isso com a criança, então eu posso fazer durante a amamentação. Mas assim, eu não pinto o cabelo da criança para saber se eu posso deixar a mãe pintar o dela. Mas tudo isso é a grande dificuldade da pediatria, assim, esses testes não são factíveis, né, assim, não dá pra eu falar assim, olha... A GO também, né? Exato, tipo, então vamos fazer o seguinte, pinta seu cabelo, continua amamentando e eu vou fazer um exame de sangue seriado no seu bebê. Você faria isso? Ninguém faria isso, então é muito limitado. Mas você colocou um ponto que eu acho muito interessante também, né, com todo respeito às profissões de vocês, eu brinco que pediatra é a profissão mais importante, né. Porque, igual você falou, a chupeta... Sem nenhum conflito de interesse, né? Zero, um total de zero conflito de interesse. Mas, de verdade, assim, eu defendo isso com unhas e dentes, porque isso que você falou das alterações orofaciais em decorrência do uso da chupeta. Se você não tiver um pediatra bom para te orientar, essa alteração lá no futuro você não consegue corrigir. Né? Assim como se você não tiver um pediatra bacana que te auxilie numa introdução alimentar adequada, em hábitos de vida saudáveis, você vai construindo doenças metabólicas que lá na frente você vai colher esses frutos e isso vai ser muito ruim. Então, assim, se eu entregar uma criança saudável e ela virar um adulto saudável, eu estou entregando um adulto sem muitos riscos para essa sociedade. Entende? Tanto do ponto de vista cardiovascular, enfim, um adulto deslipidêmico. Aí você vai falar, putz, mas por que na infância não fizeram isso? Né? Uma criança que faz atividade física aeróbica com frequência, ela aumenta a capacidade pulmonar dela. Então, assim, é o adulto que lá na frente não vai ter tanto risco nesse sentido, né? Não é o adulto que não consegue subir um lance de escada sem ficar cansado, sabe? Então, essa brincadeira, assim, o pediatra, teoricamente, é a profissão das profissões médicas, a meu ver, a mais importante, né? Assim,